para o Diário de Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 27 de março de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques. Ministro Luiz Fux indica a revisão de pena de mulher que pichou a estátua do STF. Pesquisa aponta a vitória de Bolsonaro em eventual segundo turno das eleições de 2026. Milhares vão às ruas de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Prefeitura de São Paulo inaugura faixa azul na Avenida do Estado. E as informações da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O Diário de Notícias abre a edição desta quinta-feira falando sobre a possível pena de Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a estátua à Justiça, que fica na frente da sede da Suprema Corte do país. O julgamento dela está com um placar de 2-0 pela condenação a 14 anos de prisão. Mas ontem, durante o julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o ministro Luiz Fux indicou que pretende revisar essa eventual pena. No início da semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, pediu vista no julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos e suspensão à análise da condenação. Débora escreveu "Perdeu Mané" na estátua à Justiça, durante os atos de 8 de janeiro. Essa frase é uma referência a uma frase dita pelo presidente da Corte, ministro Roberto Barroso. De acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, as imagens da acusada cometendo o ato comprovam a ativa contribuição de Débora nos atos antidemocráticos. Ela está presa desde 17 de março de 2023, após a ordem de Alexandre de Moraes. Mas essa decisão gerou revolta em todo o Brasil. Diversos políticos ajudaram a pressionar o tema para que fosse revisada a pena. Durante o julgamento da denúncia, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux indicou que pretende revisar a eventual pena de Débora. Fux afirmou que irá analisar o contexto em que Débora se encontrava no momento dos crimes. De sorte que eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Débora Rodrigues enviou uma carta de pedido de desculpas ao ministro Alexandre de Moraes em outubro do ano passado.
Na carta, Débora disse arrepender amargamente do ato que a causa vergonha e consequências irreparáveis. A cabeleireira afirma ainda que jamais compactuou com atitudes violentas ou ilícitas. Débora diz ainda que quando estava próxima à estátua, um homem começou a escrever a frase e pediu para que ela continuasse. De acordo com a carta, ela não sabia o valor simbólico daquela estátua e o que ela representava. E a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe repercutiu em todo o Brasil. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe de Estado em 2022. Nas ruas, a repercussão foi imediata. É que ele esteja na cadeia. A expectativa é essa. Por mim, parece uma perseguição política. Até o momento não foi aprovado, não foi mostrado nenhum tipo de prova. Parece que está sendo uma coisa meio forçada. Os próprios ministros são ministros que já teve algo contra ele, tem alguma coisa pessoal contra ele. É quase 100% de certeza que ele vai ser preso. A não ser que aconteça uma reviravolta, mas é quase certeza que ele vai ser preso. Agora será aberta uma ação penal na qual a Procuradoria-Geral da República e as defesas poderão apresentar provas e depoimentos. No final do processo, os ministros julgarão se houve crime e, se condenados, os réus poderão pegar penas de prisão. Em um país ainda marcado pela memória da ditadura militar, o julgamento de Bolsonaro, que se declara um nostálgico daquele período, será histórico e tem potencial para sacudir a vida política do país nos próximos meses. O ex-presidente alega inocência e se diz perseguido. A pesquisa Futuro Inteligência mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva perderia em um eventual segundo turno na eleição de 2026 para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, 51% dos entrevistados disseram que votariam em Bolsonaro. A pesquisa mostrou também que, em caso de segundo turno, com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Lula também perderia. Ela somaria mais de 58%. O levantamento também perguntou sobre Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, e Lula no segundo turno. E, mais uma vez, o petista perderia. Segundo a pesquisa, mais de 42% dos entrevistados disseram que votariam em Tarcísio. Futura Inteligência ouviu 1.000 pessoas entre os dias 19 e 22 de março. O índice de confiança é de 95%. Os petroleiros da Petrobras deram início a uma greve pedindo a revisão na remuneração e também a um modelo de trabalho remoto. Os sindicatos pedem o pagamento integral da participação nos lucros e resultados da empresa. A Federação Única dos Petroleiros e a Federação Nacional dos Petroleiros afirmaram em manifesto ser incompreensível a forma autoritária e a volta à cultura do medo na estatal. Segundo os sindicatos, as ações são tomadas pela presidente da empresa, Magda Chambriand, quando as partes tentam negociar os termos com a presidência. Entre os pedidos, as federações defendem o teletrabalho, com o cancelamento do cronograma de volta ao escritório, pagamento da participação de lucros e resultados, criação de plano para crescimento de cargos, carreiras e salários, reposição do efetivo e adoção de medidas de segurança para evitar acidentes e mortes. A empresa diz que solicitou um ajuste no modelo de trabalho híbrido, aumentando de 2 para 3 vezes na semana a necessidade do trabalho presencial. Segundo a companhia, esse ajuste visa atender os grandes desafios que a companhia tem pela frente, alinhados ao seu plano estratégico. A Petrobras disse também que o acordo de PLR será cumprido integralmente pela companhia. A estatal afirmou que a greve não vai impactar na produção de petróleo. Em nota, a Petrobras afirmou que respeita o direito de manifestação dos funcionários e que tem mantido o diálogo aberto com as entidades sindicais. E disse ainda que vem trabalhando para repor o quadro de funcionários. O Banco Central informou que o rombo das contas externas brasileiras mais que dobrou no primeiro bimestre deste ano. De acordo com a instituição, o déficit foi de mais de 17 bilhões de dólares. Na semana passada, o Banco Central já havia estimado que o rombo nas contas em 2025 chegue a 58 bilhões de dólares. O Congresso Nacional aprovou um projeto que prevê o uso de tornozeleira eletrônica para acusados de violência doméstica contra a mulher. O texto segue para a sanção do presidente Lula.
O texto aprovado pelo Congresso Nacional altera a Lei Maria da Penha e acrescenta ao grupo de medidas protetivas de urgência a possibilidade de monitoramento eletrônico. O texto final afirma que a vítima ficará com um dispositivo de segurança para que seja alertada em caso de aproximação do infrator. A primeira versão do projeto determinava que o alerta à vítima fosse feito por meio de aplicativo de telefone celular, mas a senadora Leila alterou o termo por dispositivo de segurança, alegando que nem todas as vítimas têm acesso a um smartphone. A senadora diz ainda que essa solução tecnológica com sinal sonoro e de vibração é mais adequada. O governo do Rio Grande do Sul e São Paulo já tem programa nesse sentido desde 2023. A gestão do estado de São Paulo emitiu uma nota em agosto do ano passado informando que 30 homens haviam sido presos desde o início do projeto. A partir do monitoramento, a polícia militar é acionada automaticamente no momento em que o agressor tenta se aproximar da vítima. De acordo com o governo Tarcísio de Freitas, 184 infratores são monitorados, sendo 103 suspeitos de violência doméstica. Centenas de pessoas se manifestaram nas cidades de Gaza e Deir el-Balah contra o grupo terrorista Hamas. A demora na libertação dos reféns por parte dos terroristas provocou uma nova onda de ataques no território palestino. Manifestações anti-Hamas na cidade de Deir el-Balah. Os manifestantes gritavam frases contra o movimento islamista e pediam o fim da guerra com Israel, depois que o exército israelense retomou seu intenso bombardeio no território palestino após quase 2 meses de trégua. Nossa outra mensagem para Israel é que nem todo o povo de Gaza é o Hamas. Não nos inflija uma punição coletiva. Não mate nossos filhos e não nos mate sob pretexto de que somos terroristas. Não somos terroristas. Somos defensores da paz e amamos a vida. O Hamas deve entender a mensagem das pessoas que se manifestaram e deixar a cena política. Nossas demandas são que eles entreguem Gaza. Chega de destruição e chega de guerras. Vocês nos governam há 17 anos. O que vocês nos ofereceram? Queremos ver um futuro para os nossos filhos. Na cidade de Gaza, centenas de manifestantes também organizaram um ato com o mesmo objetivo: criticar o Hamas. Não há educação, comida, roupas e tudo isso é por causa do Hamas. Apelamos a Netanyahu. Pare de disparar mísseis contra pessoas tristes e pobres. A guerra chegou e não há mais futuro. Quem vai governar a próxima etapa? As pessoas vão sair e emigrar. Basta entregar o país às autoridades ou a qualquer outra pessoa. Basta. As pessoas estão exaustas e sofrendo. Os protestos acontecem um dia depois de outro do mesmo tipo em Beit Lahia, no norte do território. Israel pede com frequência que os moradores de Gaza se mobilizem contra o grupo islamista que chegou ao poder no território em 2007. O Fatah, um movimento palestino do presidente Mahmoud Abbas, instou no sábado Hamas, seu rival, a deixar o poder e alertou que, caso não acontecesse, a batalha que se avizinha levará ao fim da existência dos palestinos em Gaza. Pelo lado israelense, o ministro da Defesa Israel Katz afirmou que o exército em breve vai operar com força total em novas áreas do território vizinho, com planos já preparados e aprovados neste sentido. O titular da pasta disse que os moradores serão instruídos a deixar as zonas de combate para sua própria segurança. Segundo uma estimativa das Nações Unidas, a nova ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza deslocou 142 mil pessoas em apenas uma semana e espera-se que este número aumente. A ONU acrescentou que 90% da população da faixa já foi deslocada pelo menos uma vez entre 7 de outubro de 2023, quando a guerra começou, e a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas em janeiro de 2025. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu alertou que Israel vai aumentar a pressão sobre o Hamas se o grupo terrorista se recusar a libertar os reféns mantidos em Gaza. O Hamas afirmou que os reféns podem voltar em caixões se Israel usar a força. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ameaçou aumentar a pressão sobre o Hamas. Estamos mudando a face do Oriente Médio, a luta em Gaza continua. Quanto mais o Hamas persistir em sua recusa em libertar nossos reféns, mais forte será a pressão que exerceremos. Digo isso aos meus colegas do Knesset e ao Hamas também. Isso inclui a tomada de territórios, junto com outras medidas que não vou aprofundar aqui. A ameaça acontece poucos dias após o ministro israelense da Defesa, Israel Katz,
afirmar que havia ordenado ao exército tomar mais território em Gaza, retirando a população. O movimento islamista palestino Hamas alertou que os reféns podem morrer se Israel tentar libertá-los à força e se prosseguir com os bombardeios na faixa de Gaza. A nota acrescenta que toda vez que a ocupação tenta recuperar seus reféns à força, acaba trazendo-os de volta em caixões. Israel retomou os bombardeios aéreos na faixa de Gaza, densamente povoada na semana passada, e também as operações terrestres, encerrando uma fase de relativa calma, motivada pelo cessar-fogo alcançado com o Hamas em janeiro. Desde que Israel retomou as operações militares em Gaza, pelo menos 830 palestinos morreram, segundo o Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil chamou o embaixador Daniel Zonshine para dar explicações sobre a morte de um cidadão brasileiro palestino em uma prisão de Israel. Segundo informações, a gestão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já iniciou as investigações e, quando tiver novas informações, vai repassar ao Itamaraty. Walid Khalid, de 17 anos, estava preso desde 2024. O parlamento da Estônia aprovou uma lei para proibir a comunidade russa do país de votar nas eleições locais. Repercute na Estônia uma decisão adotada pelo parlamento. Foi aprovada uma lei para proibir que os estrangeiros que não fazem parte da União Europeia votem nas eleições locais. Uma iniciativa que tem como alvo a comunidade russa que vive no país báltico. Meus pais, por exemplo, têm passaporte russo. Eles moram aqui há muitos anos. Também trabalham aqui e pagam impostos. Por que não pedem a opinião deles e por que eles não podem decidir? É muito estranho. Trabalhei para a Estônia a vida toda e recebo uma pensão estoniana. Nasci em Narva. Sempre tratamos nosso país muito bem e amamos nossa Estônia. Não acho que seja a decisão certa. É muito ruim. É uma má ideia porque eles não estão incomodando ninguém, mas haverá muita indignação. Acho que não é justo. As pessoas moram aqui e deveriam votar. Quem se importa com sua nacionalidade? Se você tem uma autorização de residência, você tem o direito de votar. Se o presidente promulgar a lei, essa medida afetaria 80 mil cidadãos russos que têm permissão de residência nessa ex-república soviética de 1,3 milhão de habitantes, independente desde 1991. Essa votação ocorreu em um contexto de crescentes preocupações de segurança no país que faz fronteira com a Rússia, desde que as tropas de Moscou invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que um eventual ataque contra a Polônia ou qualquer outro aliado terá uma resposta devastadora. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Mark Rutte, se encontrou com o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, em Varsóvia. Ele aproveitou a ocasião para fazer uma advertência em momentos de contínua tensão na Europa por causa da guerra na Ucrânia. Se alguém calcular mal e achar que pode escapar após um ataque à Polônia ou a qualquer outro aliado, será recebido com toda a força desta aliança. Nossa reação será devastadora. Isso tem que ficar muito claro para o presidente Vladimir Putin e qualquer outra pessoa que queira nos atacar. A Polônia e os países bálticos vizinhos, todos membros da OTAN, aumentaram seus gastos com defesa e intensificaram os treinamentos militares desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Segundo o artigo 5 do Tratado da OTAN, um ataque contra qualquer membro da aliança é considerado um atentado contra todos os membros. Não vamos esquecer que a Rússia é e continua sendo a ameaça mais significativa e sombria para a nossa aliança. Não vamos esquecer que a Rússia está se movendo para uma economia de guerra. Isso terá um enorme impacto em sua capacidade e habilidade de construir suas forças armadas. Rutte defendeu que a Europa e o Canadá deveriam investir mais em defesa, uma iniciativa que recebe pressão também do presidente americano Donald Trump. O governo sueco anunciou que aumentará seus gastos com defesa em 29 bilhões e 800 milhões de dólares nos próximos 10 anos.
A visita de Rutte coincide com os esforços dos Estados Unidos para acabar com a guerra na Ucrânia por meio de negociações sem a participação dos países europeus. A Ucrânia e a Rússia trocaram acusações sobre tentativas de prejudicar o acordo de trégua. Rússia e Ucrânia trocaram acusações sobre querer atrapalhar o acordo de trégua limitada anunciado na véspera pelos Estados Unidos. O pacto deve ser concluído sob certas condições, com uma trégua no Mar Negro e nos ataques às infraestruturas energéticas. Mas nesta manhã, os dois lados denunciaram ataques realizados durante a noite. Após negociações separadas entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, realizadas na Arábia Saudita, foi anunciado um acordo para uma trégua futura no Mar Negro, além da reativação de um pacto para restaurar a navegação comercial naquela área. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou nesta quarta novos ataques noturnos russos com 117 drones explosivos, um sinal claro para ele de que Moscou não quer a paz real. Do lado russo, o exército acusou a Ucrânia de lançar ataques às suas instalações energéticas. O Estado-Maior do Exército Ucraniano afirmou que são acusações falsas e infundadas para prolongar a guerra. A Armênia aprovou o lançamento da candidatura para entrar na União Europeia. O parlamento da Armênia aprovou a candidatura do país para ingressar na União Europeia, na tentativa de se distanciar da Rússia, antiga aliada, e se aproximar dos países ocidentais. O texto, aprovado na leitura final com 64 votos favoráveis e 7 contrários, pede ao governo que inicie o processo de adesão à União Europeia. Há quase um ano e meio, esta República Soviética faz inúmeros gestos para se distanciar da Rússia, um aliado histórico que vende armas e mantém uma base militar no território do país do Cáucaso. A Armênia critica Moscou pela falta de apoio contra o Azerbaijão, que tomou o Karabakh à força em 2023, uma região azeri de maioria armênia, controlada por separatistas por 3 décadas. Durante a ofensiva do exército do Azerbaijão, as forças russas de paz não interferiram. O controle de Baku sobre todo o Karabakh forçou mais de 100 mil armênios a fugir do território, temendo represálias. Desde então, Yerevan tenta se distanciar da Rússia. Armênia e Azerbaijão anunciaram na semana passada que chegaram a um acordo de paz para resolver décadas de conflito, um texto que ainda não foi assinado. E o escândalo sobre o vazamento de planos de ataque norte-americano segue repercutindo pelo mundo. A Casa Branca disse que o presidente Donald Trump confia na equipe de segurança nacional. A oposição pede a demissão do chefe do Pentágono. A pressão aumentou na Casa Branca com a publicação na revista americana The Atlantic com os detalhes de um plano de ataque contra os Houthis no Iêmen, vazado acidentalmente para o seu editor-chefe, Jeffrey Goldberg. A porta-voz do governo americano, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente Donald Trump segue confiando em sua equipe de segurança nacional e revelou uma oferta feita pelo bilionário Elon Musk. Quanto à sua pergunta original sobre quem está liderando, analisando a questão das mensagens, o Conselho de Segurança Nacional, o gabinete do Conselho da Casa Branca e também, sim, a equipe de Elon Musk. Elon Musk se ofereceu para colocar seus especialistas técnicos nisso para descobrir como esse número foi adicionado inadvertidamente ao bate-papo, novamente para assumir a responsabilidade e garantir que isso nunca aconteça novamente. O assessor de segurança nacional Mike Waltz incluiu Goldberg por engano em um grupo de mensagens na plataforma Signal sobre os ataques americanos contra os Houthis, e o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, forneceu detalhes muito específicos antes de eles acontecerem no último dia 15. Em uma audiência do Comitê Permanente de Inteligência da Câmara de Representantes americana, a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, garantiu que nenhuma informação confidencial foi compartilhada. O posicionamento segue o que foi dito um dia antes pelo vice-presidente J.D. Vance, que também estava no grupo de mensagens e que afirmou que a revista supervalorizou a história. Segundo ele, sem localizações, sem fontes ou métodos, sem planos de guerra. Em viagem à Jamaica, o secretário de Estado americano Marco Rubio comentou o que já vem sendo chamado de Signal Gate. Não havia planos de guerra lá. Esta foi uma espécie de descrição do que poderíamos informar aos nossos colegas ao redor do mundo quando chegasse a hora de fazê-lo. Novamente, acho que a Casa Branca está olhando para tudo isso. Como esse jornalista chegou lá? Isso foi apropriado? Acho que haverá reformas e mudanças feitas para que isso não vai acontecer de novo, não pode.
A oposição democrata acompanha o caso de perto e o líder do partido na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, disse que Pete Hegseth deve ser demitido imediatamente se não tiver coragem de reconhecer seu erro e renunciar. Pouco antes da visita do vice-presidente à Groenlândia, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos precisam da ilha por questões de segurança. Os Estados Unidos também revisaram a agenda do político após as tensões com a Dinamarca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país precisa da Groenlândia para a segurança internacional, antes de uma polêmica visita do vice-presidente à ilha autônoma da Dinamarca. A declaração foi dada antes da decisão de Washington de reduzir a agenda de J.D. Vance no território e focar em uma base militar americana, medida aplaudida pela Dinamarca. Esta não é a primeira vez que o republicano fala em controlar a Groenlândia, uma enorme ilha coberta em 80% por gelo. Trump já tinha feito isso durante o primeiro mandato e voltou à ofensiva desde a reeleição. O governo dinamarquês criticou duramente a visita, que foi classificada como uma pressão inaceitável. A agenda prevê que o vice-presidente visite a base espacial de Pitufik, uma instalação do exército americano dedicada ao espaço, para se reunir com as tropas e se informar sobre questões relacionadas à segurança do Ártico. A Groenlândia, um vasto território de 57 mil habitantes, quase 90% deles inuites, dispõe de autonomia da Dinamarca, que mantém a competência em diplomacia, defesa e política monetária, além de fornecer uma ajuda anual que representa 20% do PIB local. Com uma superfície maior que a do México, a ilha possui hidrocarbonetos e recursos minerais essenciais para a transição energética, mas pouco explorados, em parte devido ao clima hostil e à falta de infraestrutura. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifa de 25% sobre todos os veículos que não forem fabricados nos Estados Unidos. Ele disse também que os carros produzidos dentro do território norte-americano serão isentos de qualquer cobrança. A previsão é que as taxas entrem em vigor já na próxima quarta-feira. E o chefe do executivo do Sudão, general Abdel Fattah, declarou a capital do país livre das forças de apoio rápido. Os paramilitares tentam tomar o poder há quase 2 anos. O chefe do exército do Sudão declarou que Khartoum havia sido libertada, em um discurso transmitido pela televisão pública de dentro do Palácio Presidencial. As tropas do general Abdel Fattah al-Burhan, líder de fato do Sudão, chegaram ao local depois de anunciar que suas forças haviam tomado o aeroporto da capital dos paramilitares. O país africano vive uma sangrenta guerra há quase 2 anos, com a ONU estimando dezenas de milhares de mortos. Mais de 12 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas por conta do conflito entre o exército e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido, do general Mohamed Hamdan Daglo, ex-vice do general al-Burhan. A operação lançada pelo exército tinha como objetivo a retomada da capital, que os militares perderam o controle logo após o início da guerra. Depois da retomada do Palácio Presidencial na sexta-feira, também foram recuperadas as sedes do Banco Central, dos Serviços de Inteligência e o Museu Nacional. Questionada sobre os avanços do Exército, as forças de apoio rápido não responderam ao pedido de comentário feito pela AFP. E ainda sobre o Sudão, a Unicef afirmou que cerca de 825 mil crianças menores de idade estão presos por conta da guerra civil que atinge o país. A guerra entre o exército e os paramilitares já matou dezenas de milhares de pessoas e deslocou mais de 12 milhões de pessoas. E a seguir, mulher é assediada por motociclista em Avenida de São Paulo e vítimas reconhecem o agressor. E a expansão da faixa azul anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes. Aconteceu na tarde de hoje, na Prefeitura de Belo Horizonte, o velório do prefeito Fuad Noman. O governo de Minas decretou luto oficial de 3 dias em publicação extra do Diário Oficial. Fuad morreu ontem em consequência das complicações causadas por um tipo de câncer. As informações sobre o enterro não foram divulgadas. Uma mulher gravou o momento em que um motociclista fazia gestos obscenos para ela na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, aqui no centro da cidade de São Paulo. Outras vítimas reconheceram o agressor após a divulgação do vídeo.
Após a vítima compartilhar o vídeo em uma rede social, outras 2 mulheres relataram terem sido abordadas pelo mesmo homem em diferentes ocasiões. A vítima contou que saiu de Moema, na zona sul de São Paulo, e ia em direção ao centro. Quando parou em um farol, foi abordada pelo agressor. Ela foi perseguida por 3 semáforos até se aproximar do seu destino final. Ela afirma que esse não foi o primeiro episódio de assédio que viveu, mas desta vez decidiu não deixar impune. Ela registrou um boletim de ocorrência e denunciou o caso em canais oficiais como 180 e a Delegacia de Defesa da Mulher, além de divulgar a situação nas redes sociais. Após compartilhar seu relato no perfil Voz da Diversidade no Instagram, outras mulheres reconheceram o agressor. Outra mulher, motorista de aplicativo, relatou ter passado pela mesma situação em janeiro, quando passava em frente à estação de metrô Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. Um terceiro caso semelhante aconteceu com outra mulher que também pediu para não ser identificada. Ela voltava do trabalho quando foi perseguida pelo mesmo homem, que repetiu os mesmos gestos. Ela conseguiu filmar e fotografar o agressor, além de denunciar a placa da moto ao ligar para o 190. Mas ao tentar registrar um boletim de ocorrência na delegacia, afirmou que não recebeu o acolhimento esperado. Em nota, a Secretaria da Segurança informou ter ampliado as políticas públicas voltadas à proteção das vítimas em todo o estado, para incentivar as vítimas a denunciarem os agressores, além de expandir os canais de comunicação para esses crimes, visando reduzir a subnotificação. A Prefeitura de São Paulo inaugurou 6 quilômetros de faixa azul para motos na Avenida do Estado. Segundo a Prefeitura, passam na Avenida do Estado cerca de 14 mil motos por dia. Em nota, o prefeito Ricardo Nunes disse que a cidade tem um enorme desafio de completar 400 quilômetros de faixa azul até 2028 ou ultrapassar essa marca. A Polícia Civil pediu a prisão do policial militar reformado Carlos Alberto de Jesus por tentativa de homicídio contra o estudante universitário Igor Melo e o motociclista Thiago Marques. A mulher do militar, Josilene da Silva, foi indiciada por falso testemunho. Igor foi baleado e os dois foram presos em flagrante por suspeita de terem roubado um celular de uma mulher na zona norte do Rio. Segundo a polícia, Carlos Alberto agiu espontaneamente e atirou em 2 pessoas que não esboçaram nenhuma reação após ter sido alertado que seriam supostos ladrões do celular de Josilene, a mulher dele. Ele foi indiciado pelas tentativas de homicídio de Igor e Thiago. Já a Josilene, segundo a delegacia, foi de fato vítima de um roubo praticado por 2 criminosos. Mas a delegacia afirma que a sua fala foi inconsequente ao apontar Thiago e Igor como os ladrões que cometeram o crime contra ela. O Ministério Público do Rio pediu o arquivamento das acusações contra Igor Melo de Carvalho e Thiago Marques. O Ministério Público concluiu que os dois não cometeram o crime. A Justiça do Piauí tornou réus Maria dos Aflitos e Francisco de Assis, acusados de envenenar 9 pessoas da família e de uma vizinha. 8 pessoas morreram. No dia 1º de janeiro de 2025, 9 pessoas da mesma família comeram arroz envenenado com terbufós, uma substância tóxica semelhante ao chumbinho. 5 delas morreram, 2 adultos e 3 crianças. Uma vizinha e ex-nora de Maria dos Aflitos morreu após 20 dias. O Instituto Médico Legal apontou que a comida estava contaminada com terbufós, um agrotóxico usado de forma ilegal como chumbinho, veneno de rato. Quando é ingerida por humanos, a substância ataca o sistema nervoso central e a comunicação entre os músculos. O casal vai responder por 11 crimes, 8 homicídios qualificados e 3 tentativas de homicídio qualificado. A acusação, feita pelo promotor Silas Sereno, do Ministério Público do Piauí, considera que uma das vítimas foi alvo de tentativa de homicídio e depois de homicídio. A defesa tem 10 dias para apresentar os argumentos. Após o prazo, o processo segue para a fase de instrução, com depoimentos de testemunhas, interrogatório dos acusados e análise de provas. Concluída essa etapa, o MP e a defesa dos réus apresentam as alegações finais. A seguir, corais sofrem branqueamento recorde na Austrália e todas as informações sobre a final do Campeonato Paulista. O principal grupo de cientistas do clima, o IPCC, disse que a organização não está em crise, que os estudos ainda são essenciais para as negociações diplomáticas dentro da ONU. Em entrevista à agência France Press, em Paris, o professor britânico de energia sustentável Jim Skea
abordou os desafios dentro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O presidente do IPCC, o principal grupo de cientistas do clima das Nações Unidas, também descartou qualquer crise sobre o cronograma para a publicação de seus próximos relatórios. Não acho que o IPCC esteja em crise. Resolveremos essa questão sobre o cronograma. Tivemos grande sucesso em Hangzhou, na China. Conseguimos 3 esboços aprovados para as 3 contribuições do grupo de trabalho. Concordamos com uma série de reuniões de especialistas e workshops. Também concordamos com todo o processo para este ano. O IPCC está avançando. O presidente do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas rebateu as críticas de que os relatórios do IPCC levam de 5 a 7 anos, o que alguns cientistas dizem ser muito tempo. É muito relevante. O relatório de 1,5 grau no último ciclo teve um impacto absolutamente enorme a nível mundial em termos de negociações. E se você for a cada conferência das partes, verá cada delegação dizendo que temos que nos basear na ciência, referindo-se aos relatórios do IPCC. Então é evidência absoluta de que o IPCC continua a ser relevante. Ski destacou que, normalmente, o IPCC não comenta a ausência de países em reunião do grupo, minimizando o não comparecimento dos Estados Unidos em Hangzhou. Em cada encontro, temos 60 ou 70 países ou membros do IPCC que não comparecem à reunião, não se inscrevem. Os Estados Unidos foram um deles, mas fizemos o nosso trabalho, concordamos com as diretrizes dos relatórios. Pela primeira vez, Washington não enviou especialistas para uma reunião do IPCC e participações futuras seguem em xeque na administração do presidente Donald Trump. Como uma entidade intergovernamental, o IPCC é composto por membros das Nações Unidas, totalizando 195 países. Cientistas alertaram que corais de um recife na costa oeste da Austrália sofreram um branqueamento recorde devido a uma onda de calor. O resultado registrado foi o pior desde 2011. O Recife de Ningalu, patrimônio mundial da Unesco e conhecido como local de reprodução de tubarões, sofreu uma enorme degradação neste verão, a pior desde 2011. De acordo com estimativas dos cientistas, a extensão total dos danos neste Recife de 300 quilômetros ainda não foi totalmente determinada. Toda a plataforma noroeste da Austrália Ocidental foi impactada por um evento de estresse por calor nos primeiros meses de verão de 2025. Então essa incursão de água quente desceu pela costa e nas últimas semanas temos visto cada vez mais relatos de branqueamento de corais no Recife de Ningalu. Serviços meteorológicos estaduais confirmaram que as temperaturas da água na costa oeste da Austrália ficaram até 3 graus acima da média este ano. Na prática, o aumento das temperaturas faz com que os pólipos de corais desapareçam, deixando apenas o esqueleto calcário desses superorganismos. Depois de várias semanas com o coral estressado, ele vai seguir 2 caminhos. Ou vai morrer e rapidamente ser tomado por algas, ou as condições melhoram. E o coral vai ter um alívio, recuperando lentamente sua forma física, sua cor. Este ano, o branqueamento também afetou pontualmente a Grande Barreira de Corais, na costa leste da Austrália. Dá-se o nome de corais a um grupo de animais marinhos primitivos que vivem em colônias e formam recifes. E o chimpanzé Yoko chegou à cidade de Sorocaba, em São Paulo, para se reunir e socializar com outros animais da espécie. Yoko é um chimpanzé que usa talheres, joga bola, vê televisão e pinta, mas estava muito solitário. Humanizado por conta do tráfico ilegal, o último grande primata em cativeiro da Colômbia chegou ao Brasil para se reencontrar com sua espécie em um santuário em Sorocaba. O chimpanzé ele é um animal gregário, muito sociável, né, que tem que ter uma convivência com outros da sua espécie. Então, isso para um chimpanzé viver em solidão é uma tortura. Brincalhão, amante de doce e autor de obras de arte com giz de cera sobre papel e lenços, Yoko é um símio que não vê outro de sua espécie há quase 2 anos. 2 chimpanzés do zoológico de Pereira, sua antiga morada, foram sacrificados a tiros após fugirem e passarem a ser considerados uma ameaça à população local. A expectativa é de que ele finalmente consiga interagir com um grupo de chimpanzés e possivelmente também consiga se reproduzir, já que está bem, com boa saúde e boas condições físicas.
Como Yoko não viu chimpanzés em seus primeiros anos de vida, ele tem comportamentos e maneiras de se comunicar diferentes. Na natureza, essa espécie originária da África vive entre 40 e 45 anos e, sob cuidado profissional, pode chegar aos 60. O traslado para Sorocaba, onde há mais de 40 chimpanzés, fecha um capítulo amargo após a morte dos primatas Chita e Pancho, na Colômbia. Hoje vamos conhecer o grande campeão do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras se enfrentam daqui a pouquinho, a partir das 9h30, na Neoquímica Arena. O jogo de ida terminou 1-0 para o Timão. E o Palmeiras tenta agora reverter esse placar. Vamos ficar de olho, amanhã a gente traz todos os detalhes desse jogão. E o Diário de Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando o Diário de Notícias em 2 minutos no Spotify. Na sequência, nós temos o encerramento desse poderoso jejum do mês de março, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, com transmissão aqui para a Rede Gospel de televisão, para a Rádio Gospel FM e todas as nossas mídias sociais. Que você seja edificado com essa palavra nessa noite abençoada de quinta-feira. Uma boa noite para vocês e até amanhã.